Olá, muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de física. A gente vai se divertindo e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o movimento circular. Tá pronto? Então prepare seu papel e sua caneta que a nossa brincadeira vai começar agora. Simbora? Olha só, o movimento circular é um dos temas bem presentes na prova do Enem, sempre aparece, sempre tem surgido questões que envolvem esse assunto. É um assunto bacana, porque é um assunto legal, é um assunto fácil de aprender e é um assunto que ele se aplica a diversas situações. Dá para explicar desde o movimento do ponteiro de um relógio até o movimento dos planetas orbitando em torno do Sol. Então ele é muito abrangente esse tema e por isso ele é muito relevante. Então nós vamos começar com uma introdução, né? Por onde é que se começa, é claro. Então já pegue seu papelzinho e sua caneta e anote aí, ó, introdução, introdução. Vamos fazer juntinhos, introdução ao estudo dos movimentos circulares. E ó, circulares. Olhe, se você estiver pesquisando também em outro material, ou você tiver um outro professor de algum modo, ele pode citar a expressão movimento curvilíneo. Vai dar na mesma, tá bom? Nossa análise tanto vai servir para os movimentos circulares como curvilíneos. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Eu vou só dar uma destacadazinha aqui, porque eu sei que você também gosta de um caderno bem organizado, né? Então, tá aqui o nosso tópico da aula de hoje. Eu vou destacar aqui, ó, que nós vamos falar da introdução ao estudo dos movimentos circulares. Então, qual é o primeiro ponto que a gente tem que saber sobre esse movimento, né? Qual é a primeira coisa? A gente tem que saber que quando se trata de movimento circular, a gente tem algumas grandezas que são típicas desse tipo de movimento. Então, que grandezas seriam essas? Então, você já anota aí as grandezas angulares. Então, vou botar aqui, ó, grandezas angulares. E aí eu vou colocar aqui, ó, dentro de parêntese, versus grandezas escalares. Escalares. Ou lineares, tá bom? Nesse contexto aqui, a palavra linear e a palavra escalar vão significar a mesma coisa. Então, vamos lá. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que dá para a gente medir, não é assim? Então, o que é que dá para a gente medir dentro de um movimento circular? Bom, para isso eu vou começar desenhando aqui uma figura de um círculo. Pronto. Vamos aumentar só esse círculo aqui para ficar bem fácil da gente estudar sobre ele. Ok, pronto. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um plano cartesiano. Vamos desenhar aqui um plano cartesiano só para a gente ter uma orientação, tá? Um ponto de partida. Então vou colocar aqui uma seta. Essa seta aqui vai representar o eixo X. Pronto. Vou botar só esse eixo aqui, já vai ser suficiente para a análise que a gente vai fazer. Então esse aqui é o eixo X. Essa coordenada aqui, ó, vamos destacar aqui de vermelho, essa coordenada aqui é a origem, tá bom? Do movimento. Então isso aqui é a coordenada 0. Eu quero que você imagine que nós temos uma coisa que se move. O que é que coisa é essa? Qualquer coisa. Pode ser um carro numa rodovia circular ou a ponta de um ponteiro de um relógio analógico. Tanto faz. Só imagine que algo começou a se movimentar bem aqui, ó. Então a gente diria que essa coordenada é qual coordenada? É a coordenada inicial, não é assim? Então a gente diria que aqui é a posição inicial. E aí ele vem andando, andando, andando e ele chega bem por aqui. Então a gente diria que isso aqui é a coordenada final. Agora, quando a gente fala desse SO e desse S, a gente geralmente fala de metros ou de quilômetros, são os mais comuns. Ou seja, ele está representando justamente o tamanho dessa linha aqui, ó. Vamos destacar aqui em amarelo essa linha aqui, esse arco aqui, ó. Pronto, tá vendo? O tamanho dessa linha amarela, eu acho que dá até pra gente destacar mais bonitinho, né? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Sem querer, eu apaguei aqui, ó. O S, na verdade. Pronto. Eu quero apagar esse amarelo, só para dar uma destacada. Vou usar um marca-texto aqui, ó. Então, pronto. Essa parte aqui em cima, destacada pelo marca-texto.
Isso aqui é um ΔS, é o tamanho da linha, tá bom? É quantos metros a coisa percorreu. Então a gente diria que isso aqui, ó, cadê a caneta verde? Isso aqui é um ΔS. Então entenda-se que o ΔS é toda essa partezinha que tá aqui. Pronto, eu acho que com o verde ficou até mais fácil de você visualizar, tá bom? Isso é o ΔS. Então o que é que nós temos anotado até agora? Nós temos uma posição inicial, nós temos uma posição final e nós temos um ΔS, um deslocamento. Então, o que é que a gente chama desse ΔS aqui? Ó? A gente vai chamá-lo de deslocamento linear ou deslocamento escalar, mas vamos se ater à palavra linear, tá bom? Então, deslocamento linear, por quê? Porque ele é o deslocamento que se refere ao tamanho da linha. Pronto, ficou claro? Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é a possibilidade da gente fazer a seguinte análise, olha só. A gente pode se referir a essa mesma posição, só que usando para isso esse ângulo aqui, ó. Aí eu vou chamar esse ângulo por uma letra grega, vou chamá-lo de φ. Ele vai se referir à posição inicial que a partícula se encontra, só que, ó, já que é inicial, vou pôr uma bolinha, só que isso é uma grandeza que é de ângulos. Então eu teria aqui, ó, para corresponder à posição inicial em metros, uma posição inicial em ângulos. A segunda posição, essa outra aqui, ó, essa outra coordenada aqui, eu posso aqui, ó, dizer que isso aqui é a sua posição final, só que em ângulos também, ó. Então, do jeito que existe uma posição linear, existe ela também em ângulos. Vamos supor que esse ângulo aqui fosse de 30 graus. Então, a gente teria aqui, ó, uma posição inicial de 30 graus. Essa outra posição aqui, vamos supor que vale 120 graus. Então, a gente teria aqui uma coordenada final de 120 graus. Certo? Ah, professor, e em metros seria quanto? Bom, não sei, depende muito do tamanho da trajetória, do tamanho desse raio, mas a gente pode criar um número aqui só para exemplificar. Por exemplo, a gente pode dizer que isso aqui está na posição 2,5, 2,5 metros. Então, a posição inicial, 2,5 metros. E essa outra coordenada, vamos dizer que essa posição final aqui, ó, ela vale 7,5 metros. Então, a gente está aqui, ó, 7,5 metros. Então, quanto seria esse deslocamento? Teria sido de 7,5 menos 2,5, né? 5 metros de deslocamento. Observe que aqui no verde, eu estou me referindo ao tamanho da linha. Estou destacando muito isso, porque isso é muito importante, tá bom? Agora, aqui em azul, o que é que a gente tem? Uma variação na posição angular, o que a gente chamaria, então, de deslocamento angular. Bom, se ele estava no ângulo 30 e ele foi para a posição de ângulo 120, então ele deslocou-se 90 graus. Então a gente diz que isso aqui, ó, é um deslocamento angular, porque eu estou me referindo aos ângulos, tá bom? Deslocamento angular. Então, toda vez que a gente se refere a movimentos circulares, além da gente ter essa unidade que a gente chama de metro, que chama de quilômetro, ou seja, um deslocamento linear, a gente também vai ter um correspondente, só que com grandezas angulares. Agora, para a gente deixar isso mais bem organizadinho aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui embaixo aqui um tópico, vamos chamá-lo de tópico A, e nesse tópico A, a gente vai detalhar as características desse deslocamento, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, deslocamento, um tópico só para ele, deslocamento angular. A letra que a gente vai usar para se referir ao deslocamento angular, como você já viu, é uma letrinha grega e vai ser o ΔΦ. Pronto, o ΔΦ, como tudo que é delta aqui nas aulas de física, a gente tem a coordenada final menos a coordenada inicial. Então eu vou destacar isso aqui, ó, porque isso aqui, pronto, é a correspondente do deslocamento, tá bom? Isso aqui é o nosso deslocamento angular. Agora tem um ponto importante. Como é que a gente mede esse ângulo aqui? Então aqui merece uma atenção quanto à unidade de medida. Unidade de medida.
Por que que eu quero chamar a sua atenção para cá? Porque é muito comum que a gente se refira a essa unidade em graus, né? Para ângulo, a gente geralmente se refere a graus. Então, por exemplo, o que nós chamamos de uma volta completa, uma volta é o que a gente chama em graus de 360 graus. Confere, não é isso? 360 graus. Agora, meia volta. Se eu botar aqui, ó, meia volta, a gente chama de 180 graus. Isso aqui você já está bem familiarizado. Só que o que é que vai acontecer? Tem uma outra unidade para se referir a ângulo. E essa outra unidade, ela vai se tornar mais útil para a gente. Por que isso? Porque ela facilita os nossos rascunhos. E você vai entender isso já já um pouco mais à frente. Que unidade é essa? Bom, é uma unidade chamada radiano. Então olha como é que vai ficar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Tem uma unidade chamada radiano. E para ficar fácil de você entender, eu queria que você imaginasse que a gente tem aqui, ó, um ângulo. Vamos desenhar aqui um ângulo, certo? Esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo vai coincidir, ó, numa situação muito particular. Que situação particular é essa? Esse pedaço aqui, que a gente chama de arco, esse arco, ele vai, por coincidência, ter o mesmo valor do raio dessa trajetória. Tá vendo esse raio? Quando isso acontece, quando o arco tem o mesmo tamanho do raio, a gente diz que esse ângulo aqui é um ângulo muito particular que a gente chama de radiano. E a gente abrevia por rad. Então a gente tem aqui, ó, um radiano como sendo esse ângulo aqui. Tranquilinho? Ficou fácil de você entender, não é? Então, olha só, em uma volta completa, caberia 360 pedaços desse aqui? Claro que não, né? Por quê? Porque 1 grau é uma coisa muito estreitinha. Agora, um radiano já é bem largo, então dentro de uma volta completa não vai caber 360 radianos. Então, qual é a correspondência? Imagine que a gente pegasse um círculo e a gente dividisse ele em pedaços, onde cada pedaço vale um raio. Imagine que a gente pegasse aqui, olha só, a gente sabe que uma circunferência completa é 2π vezes o raio. Se a gente dividir exatamente em pedaços que corresponde a um raio, certo? A um raio, quando a gente cortar esse raio com esse raio, né, a gente vai ter só 2π. Então, esse 2π aqui, ó, vai representar o quê? A quantidade de radianos que tem dentro de uma volta completa. Então você vai anotar o quê? Você vai anotar assim, ó, uma volta completa, você vem aqui na frente, uma volta completa corresponde a 2π se ele for medido nessa unidade chamada radiano. Meia volta é metade de 2π, então vai ser só 1π se for medido em radiano. Você já percebeu então o padrão que existe aqui, né? Já percebeu a lógica. Deixa eu apagar essa partezinha aqui, ó, porque isso aqui foi só ilustrativo, tá bom? Eu vou apagar isso aqui. E a gente vai concentrar nossas atenções nessa unidade. Ah, vou colocar essa unidade aqui, ó, escrito por extenso para você entender. Ó, é radiano. Radiano. Pronto. E a gente abrevia só com o rad, tá bom? Então o que é que vai acontecer? A gente não vai medir mais os ângulos em graus, pelo menos não nessa etapa do nosso curso. A gente vai medir os ângulos sempre em radiano. Cada uma volta completa significa 2 radianos, né? 2π radianos. Outro detalhe que já ia passando batido. Esse π não é a unidade de medida. Esse π é o número. É aquele número, 3,1416, entendeu? Então, esse π é um número. Agora, como esse número ele não é exato, ele é um número que tem muitas casas decimais, o correto é a gente mantê-lo na representação. Então, 6,28 radianos é o mesmo que uma volta completa, ou seja, 2π radianos é o mesmo que uma volta completa. E aí, quando a gente precisar fazer a continha, se você receber os dados em graus, você converte para radiano. Combinado? E aí talvez você se pergunte, mas por que que é importante saber disso? Vamos voltar aqui então para a canetinha azul e olha só aqui, ó. Quando a gente fala de arco, o que é que a matemática tem nos ensinado quando a gente estudou sobre geometria? Que o arco, ele corresponde ao ângulo. Peraí que essa caligrafia aqui ficou estranha. Vamos lá de novo. O arco, ele é igual ao ângulo
desde que medido em radiano, vezes, tá aqui o xzinho de vezes, vezes o raio. Pronto, isso aqui é uma propriedade da matemática. O que é que a gente extrai desse assunto aqui, ó, que dá para a gente usar em movimentos circulares? Bom, o que é o arco? Vou subir aqui novamente para você ver aqui em cima. O arco é justamente o ΔS. O arco é justamente o deslocamento linear. Então eu vou vir aqui e vou colocar, ó, o ΔS, que é o arco, ele é igual ao ângulo. Quem é o ângulo? O ângulo é o deslocamento angular, ó, o ΔΦ, vezes o raio. Olha que propriedade bacana e que vai ser bem útil para te ajudar nas questões. Essa aqui, ó. O que é que isso está dizendo? Que se você pegar uma grandeza que ela é angular, que é esse ΔΦ, e você simplesmente multiplicar pelo raio, você vai estar descobrindo quanto que isso corresponde na grandeza linear. Por exemplo, você tem o deslocamento angular. Quer saber o linear? Só multiplicar pelo raio. Você viu? Nem é esse bicho de 7 cabeças, né? Vamos então um pouquinho mais para frente, já que a gente entendeu o deslocamento. Vamos agora para o item B, para a gente entender a velocidade. Então vamos botar aqui, ó, no item B, a gente agora vai discutir a velocidade angular. Velocidade angular. Velocidade angular. E aí qual é a letra que eu vou usar para representar isso aqui, ó? Vai ser a letra ômega, tá bom? Não vamos usar aquela letra V para não confundir com a velocidade linear. Então como é que vai ficar isso aqui? A velocidade angular nada mais é que o deslocamento pelo tempo. Agora, que deslocamento? O deslocamento angular, não o deslocamento linear. Deslocamento linear é quando é o ΔS, é lá para a velocidade linear. Aqui para a velocidade angular é o ΔΦ. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos aderir a uma unidade que ela é bem intuitiva, a unidade de medida. Medida, unidade de medida. Se eu vou estar dividindo radianos por segundo, então a resposta vai ser radianos por segundo. Pronto. E aí, se eu quero abreviar tudo isso, como é que eu escrevo? Rad barra S. Radianos por segundo. Então, essa nossa equaçãozinha que surge agora é para a gente calcular o quê? A velocidade angular. Agora, olha que coisa curiosa se você der uma olhada para essa equaçãozinha que a gente acabou de escrever aqui anteriormente. Vamos puxar aqui uma setinha. E aí eu queria que você percebesse isso aqui. Opa, a setinha ficou feia. Quero que você perceba o seguinte. Se eu tenho ΔS, que é igual a ΔΦ vezes o raio, o que aconteceria se eu dividisse tudo isso aqui pelo tempo? Olha, dividido pelo tempo. Percebeu o que é que acabou de acontecer? Olha, isso aqui é uma velocidade linear e isso aqui é uma velocidade angular. Então eu posso fazer uma pequena substituição aqui, ó. Ao invés de colocar ΔS sobre ΔT, eu vou colocar V de velocidade linear. E ao invés de escrever ΔΦ sobre ΔT, eu vou escrever aqui, ó, velocidade angular e vou repetir o R. Então eu acabei de perceber que aquela regrinha que serve para a gente transformar a grandeza angular em uma grandeza linear também serve para cá, para a velocidade. Ó. A velocidade angular multiplicado pelo raio vira uma velocidade só que linear. Então vamos recapitular, a gente já encheu uma página, né? Vamos recapitular o que é que a gente está estudando aqui. Primeira coisa, a gente está aprendendo que existe mais de um tipo de grandeza. Existem grandezas lineares, mas também existem grandezas angulares. Na grandeza linear a gente tem os metros, os quilômetros, centímetro, milímetro, porque se refere ao tamanho da linha. Mas a gente também pode se referir a um deslocamento angular. E aí eu anotei aqui para você o deslocamento angular, que é em radianos, não é em graus, tá bom? Nós vamos aderir à unidade do radiano. E aí descobrimos também que existe uma velocidade angular, que ela se mede em radianos por segundo. Quer ver, ó? Imagina aí qual é a velocidade angular do planeta Terra.
Por que isso? Porque você lembra que o planeta Terra ele fica só girando? Olha só um planeta Terra aqui para você ver. Você tem aqui um planetinha Terra, certo? E aí ele está fazendo o quê? Ele está fazendo isso aqui. Todos os dias ele está girando, não é assim? Então ele completa uma volta. Vamos pegar, cadê o Brasil? O Brasil está aqui, ó. Tá vendo o Brasil aqui? Ó. O Brasil ele vai fazer uma volta completa. Ele vai aqui, ó. Deu uma volta completa. Ainda não. Cadê? Pronto. Chegou, pronto. Ele está aqui, ó. Então, quando ele completa uma volta, qual foi o ângulo que ele girou? Você lembra? O ângulo foi de uma volta completa. Eu imagino que você tenha pensado 360 graus. Mas vamos sempre lembrar da perspectiva agora do angular em radianos. Então, vamos lá. Ele andou 2π radianos. Muito bem. 2π radianos. Em quanto tempo? Em 24 horas. Então, a gente descobre a velocidade angular da Terra simplesmente dividindo 2π por 24. Se o π a gente considerar 3, ficaria 2 vezes 3, que são 6, dividido por 24. E aí 6 dividido para 24 pode até ser simplificado por 6, fica 1 sobre 4. Então a velocidade angular da Terra é de 1 sobre 4, ou 0,25 radianos por segundo, ou por hora, né? Por hora. A cada hora ele vai percorrer isso aí. Ah, eu queria saber em radianos por segundo. Então você vai ter que dividir pela quantidade de segundos que tem dentro de um dia. Fez sentido, não fez? Observe que todos os pontos da superfície da Terra, eles giram os mesmos ângulos, porque é tudo simultâneo, né? Assim? Então, todos os pontos da Terra têm a mesma velocidade angular. Exceto por esse pontinho aqui de cima, né? Que ele praticamente não sai do lugar, né? Mas é assunto para uma outra aula. Agora, se eu quero saber qual é a velocidade linear, eu quero saber quantos quilômetros por hora ele tem bem nessa partezinha aqui, ó. A superfície da Terra está se movendo a que velocidade? Aí eu pego essa velocidade angular e faço o quê? Multiplico pelo raio da Terra. Quanto que é o raio da Terra? É uns 6.300 quilômetros. Então você vai pegar esse raio, multiplicar pela velocidade angular, e aí você vai ter o quê? A velocidade linear, né? Uma velocidade angular vezes o raio é igual a uma velocidade linear. Tá parecendo muito repetitivo? É porque é importante demais você saber isso, tá bom? Então, olha, aí você descobre essa velocidade aqui, ó, que é a velocidade tangencial. E aí você vai descobrir que a Terra gira numa velocidade tão grande, mas tão grande, que é mais de 1.600 km por hora. Pois é muito ligeiro e a gente nem percebe. Quer saber por que a gente não percebe o quão rápido a Terra gira? Espere para as aulas de dinâmica, a gente vai explicar o porquê dos movimentos, tá bom? Então vamos deixar aqui o nosso planetinha Terra aqui do ladinho e vamos voltar para a nossa aula. Nessa aula você aprendeu a introdução aos conceitos de grandeza angular e linear para o movimento circular. Na próxima aula, fique atento. Na nossa próxima aula a gente vai aplicar isso dentro da análise dos movimentos, em particular do movimento circular uniforme e logo depois do movimento circular uniformemente variado. Mas vamos pegar leve. Vamos um por vez. Bons estudos, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!